Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E os assuntos do programa de hoje serão os jogos da quinta-feira, válidos pela 17ª rodada do Brasileirão. Bom, vamos começar então nosso programa e vamos passar aí os jogos para você ouvinte. Serão realizados 3 jogos, e todos às 9 horas, começando com Palmeiras e Bahia, que vão se enfrentar no estádio do Canindé. Também teremos na Arena do Jacaré o América Mineiro enfrentando o São Paulo. E no Engenhão, o Flamengo joga contra o Atlético Goianiense. Ou seja, eis aí então os jogos, e para iniciarmos no esquema, mais uma rodada de quinta-feira pelo Brasileiro, Vitor, Daniel e amigo ouvinte do Minuto Bola. Vamos fazer pela ordem que anunciamos as partidas. Começando pelo Canindé, onde teremos o confronto entre Palmeiras e Bahia. O Verdão tem um ótimo aproveitamento no estádio, mas depois do empate contra o Grêmio no último jogo, sempre se referindo ao Canindé, o time perdeu os 100% de aproveitamento, mas segue invicto sem nenhuma derrota. E terá mais um duelo a fazer contra um tricolor. Pois é, Léo, e dessa vez o tricolor é o Bahia, que vai a campo sem saber direito quais são suas pretensões no Brasileirão, devido ao time estar muito no meio da tabela. Da mesma forma que está longe da disputa do título, de uma vaga para a Libertadores, não corre risco nenhum de entrar na zona do rebaixamento. E tudo por ter conseguido vencer 2 dos últimos 3 jogos em casa. O Bahia, que demorou um tempo a vencer seu primeiro jogo como mandante, e conseguiu aí o maior fôlego no campeonato quando essas vitórias chegaram. Mas bem que no último jogo não passou aí de um empate em 1-1 com o Inter, lá em Salvador. Mas ainda tá com créditos e enfrenta aí o Palmeiras fora de casa. E o Verdão, que também tá com créditos aí no Canindé, né, Léo? Justamente, Daniel e Vitor, E essas são as misturas que agitarão a partida. Uma equipe que joga em casa e tem um bom aproveitamento, contra outra no meio da tabela sem nenhuma chance de ser campeão e nem de cair. E então, começando os destaques, pelo time da casa, o Palmeiras. O que você tem sobre o Palmeiras aí, Léo? É uma coisa que tá preocupando bastante o Filipão, Vitor, que é a alta lista de jogadores pendurados às vésperas de 2 clássicos pelo Brasileirão. Pois depois desse confronto contra o Bahia, o Verdão duela contra São Paulo e Corinthians nas 2 últimas rodadas do primeiro turno. E são 8 jogadores com 2 cartões amarelos. Entre eles, por exemplo, Henrique, Valdívia e Maurício Ramos, que são jogadores fundamentais ao time. Em compensação, tem o Marcos Assunção, que depois de cumprir suspensão contra o Vasco, retorna à equipe. Pois é, Léo. O Palmeiras aí tendo a proximidade dos clássicos e perder algum jogador suspenso, não seria aí uma coisa muito boa. É preciso ter cautela mesmo. E sobre o Bahia, o que você tem a dizer, Léo? Sobre o Bahia, Daniel, o Carlos Alberto, mesmo não tendo participado do último treinamento para o confronto, vai a campo. Outro que joga, mas não passa por um bom momento, é o atacante Júnior, ex-Vitória. E também tem o capitão Tite, ex-Vasco, que não enfrentou o Internacional na última rodada por problemas contratuais, mas já resolveu tudo e vai reforçar o tricolor baiano. Isso, claro, não esquecendo também de Jobson, que é sempre perigo para os adversários quando vai a campo. Outro assunto que a gente vai falar aqui também é um jogo que vai acontecer na Arena do Jacaré, Vai ter o duelo aí entre tricolores, o Mineiro, América e o Paulista, São Paulo, Do lado da equipe mineira, o técnico Givanildo Oliveira não deu descanso para os seus jogadores. Na segunda-feira, dia seguinte à derrota sofrida para o Botafogo, o América já estava treinando visando o jogo contra o São Paulo. Até porque a situação do time não é das melhores. O ponto positivo é que o treinador Givanildo pode contar com praticamente toda a equipe, já que o zagueiro Micão está recuperado de uma lesão e o atacante Léo retorna também após cumprir suspensão, por ter levado aí o 3º cartão amarelo. Aí você, Daniel, os dois voltam e reassumem a vaga de titular, O Otávio vai sair para a entrada do Micão e o Léo aí, meu xará, entra no lugar do Kempis, que inclusive já jogou aqui no Vitorinha. E talvez seja até o correto, Aquele tipo de experiência que faz o treinador. Coloca os 2 jogadores e depois que ele vê que não dá muito certo, ele saca do time
e prova disso está aí nas 2 últimas partidas. Pois é, né? Vamos ver se com a volta de Micão a zaga não fique tão desguarnecida aí como ficou no jogo contra o Botafogo, né? E Givanildo disse que vai permanecer com o esquema de 3 zagueiros. Zagueiro que faz um pouco de falta lá no São Paulo, não é isso, Vitor? Pois é, Léo, o assunto mais comentado em relação ao São Paulo nos últimos dias é a falta de zagueiro, né? O Rodolfo e Xandão seguem como dúvida para a partida, e se eles não puderem jogar, Adilson vai ter que improvisar outro jogador nessa função, já que os outros zagueiros, o João Felipe está suspenso, Luiz Eduardo está machucado e o Bruno Vini está com a seleção brasileira sub-20. Sub-20 que está fazendo uma belíssima campanha lá na Colômbia. E sem jogador de ofício na posição, a tendência é que o técnico Adilson improvisa e outros na zaga. No caso aí pode vir aí Pires, Cícero, Wellington e Zé Vitor, são nomes aí que podem pintar na defesa são paulina. Pois é, né? E tanto jogadores como torcedores querem que o América repita o mesmo feito da estreia do Givanildo contra o Fluminense e vença a equipe paulista, que não vai dar mole por sua vez, também quer conquistar os 3 pontos para chegar à liderança. É uma partida que envolve o América bem animado, né, pela sua última partida em casa, né, uma belíssima vitória contra o Fluminense, mas em todo caso eu acredito que o São Paulo não vai ter muita dificuldade pro jogo não. Tem que tomar cuidado. Isso, não todo pode, cuidado é pouco, né? Não pode entrar achando que já vai vencer porque o América tá em último colocado, porque, né, como você falou, provou que é um time bom o suficiente, como a vitória de 3-1, 3-0 contra o Fluminense. E o São Paulo ele já teve um tropeço, né, em casa contra o Atlético Paranaense. Ainda assim é uma opinião, acredito que o São Paulo vença o jogo, mas tem que ter todo cuidado. Agora testar o Cícero como zagueiro, eu acho que o treinador, o Adilson, tá meio perdido. Bom, vamos trocar então de assunto. Falar aí agora de Flamengo e Atlético Goianiense, né? Jogo do vice-líder que vai enfrentar um Atlético que tenta aí se afastar do Z4. E eu vi dizer aí que a maior estrela do Fla vai ficar fora do jogo. Tô certo, Vitor? Está certo, Daniel. Ronaldinho Gaúcho não vai ficar fora. Vai ficar fora do jogo, né? Por ter levado o 3º cartão amarelo. O artilheiro do campeonato, né? E o cara que comanda ali a meiuca do Flamengo vai desfalcar o time do Flamengo, que é o favorito para esse jogo, né? Renato também vai desfalcar a equipe pelo mesmo motivo. Tá suspenso por ter levado 3 cartões amarelos, né? E o Luxemburgo ainda não decidiu quem é que vai entrar no lugar deles, né? E sobre o Atlético, Léo, o que você traz? Só antes completar esse detalhe do Ronaldinho Gaúcho, que é o 2º jogo que ele não joga, né? E mais uma vez por tomar 3 cartões amarelos, né? Na outra oportunidade, o Flamengo empatou em 1-1 contra o Ceará. Então, ou seja, já teve ali uma experiência. Ronaldinho não joga, mas é um jogo fácil, né? Empatou contra o Ceará. Então, tem que tomar cuidado com o Atlético Goianiense, que terá uma mudança no time, já falando do Dragão. O Hernandes entra na vaga do volante Agenor. E também tem a estreia do técnico Hélio dos Anjos. Ele que tem aí a missão de tirar o time do sufoco e também melhorar o ataque, já que a equipe tem o pior ataque da competição. Pois é, Léo, uma missão aí difícil aí do Hélio, né? Sabemos aí que o Atlético é um time aí limitado. E voltando a falar mais do Flamengo, no ano todo o Flamengo jogou 6 vezes sem o R10. Venceu 3 e empatou 3. Pode sobrar então pro Thiago Neves, que é o mais provável, a função aí que o Ronaldinho exerce no campo, jogando aí mais no lado esquerdo do campo. Vamos ver o que o Lucha aí vai fazer. Pois é, né? A equipe carioca é favorita, porém joga com o Atlético, que vai buscar jogo, assim como o Flamengo, né? E o time, é claro, já entra sabendo o que vai fazer, pois fica sabendo o resultado do Corinthians, né? O time da Gávea entra para mais uma partida na busca incessante da liderança, e o Atlético Goianiense, querendo se distanciar do Z4, vai também querer conquistar os 3 pontos. Bom, e por aqui fica mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E no programa de amanhã vamos discutir sobre os jogos de quarta-feira da 17ª rodada do Brasileirão. Você ouviu o Minuto Bola nas companhias de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E na gravação de Arnaldo Tavares, sob orientação e supervisão de Ezio Pessali.